Olá, uma boa noite para você. Estamos começando o Rede TV News. Boa noite, seja muito bem-vindo. No dia da independência do Afeganistão, o Talibã declara que o país voltou a se chamar Emirado Islâmico do Afeganistão. Governador de São Paulo, João Dória, anuncia deputado federal Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, como novo secretário de governo. E você vai ver também. Governo paulista lança 2 programas que remuneram estudantes. Um para evitar a evasão escolar e o outro destinado ao ensino técnico. São mais de 37 mil vagas em 28 cursos de qualificação profissional. Quadrilha se infiltra por 2 anos na casa de idosa no interior do Rio de Janeiro e desvia cerca de 10 milhões de reais. Mudança de comportamento. Em São Paulo, cai o número de jovens que tiram carteira de habilitação. Por outro lado, aumentou o registro de CNHs de idosos com mais de 60 anos. Proatividade e independência mantém o desejo de continuar ao volante. Essas e outras notícias você vê aqui no Rede TV News. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu a agenda hoje no Mato Grosso. Bolsonaro desembarcou em Cuiabá para participar da entrega de maquinários agrícolas para comunidades indígenas da região. O presidente foi recebido por políticos e lideranças indígenas. O evento tem parceria com a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, e visa contribuir para a autonomia dos povos indígenas por meio do desenvolvimento de atividades econômicas, bandeira defendida pelo presidente Jair Bolsonaro. Não tem preço participar do evento como esse. O que o Estado tem que fazer, por muitas vezes, é não fazer nada para atrapalhar quem queira produzir. Os parecidos começaram trabalhando já há algum tempo. Outros irmãos indígenas têm procurado maneira de trabalhar também. Não existe nada mais bom do que uma pessoa viver do suor do próprio rosto. Ainda em seu discurso, Bolsonaro também falou sobre a dificuldade de governar o Brasil. Não vamos perder a oportunidade de mudar o Brasil. Tem muita, mas muita gente melhor do que eu por aí. Não faço questão de dizer que quero ser presidente. Agora, a barra é pesada. Você tem que acreditar na sua pátria. Você tem que acreditar no seu próximo. Você tem que ter o coração verde e amarelo. Não queiram a minha cadeira. Não é fácil estar naquela cadeira de criptonita. Os interesses são os mais variados possíveis que chegam até você. Nem sempre, ou quase sempre, não republicanos. Esta foi a segunda visita de Bolsonaro ao estado de Mato Grosso. A cidade de São Paulo já começou a vacinar contra a Covid-19 adolescentes de 16 e 17 anos com deficiência ou comorbidades. Mas a adesão desse público tem sido pequena até o momento. Vamos conversar com o repórter Murilo Rincon, que fala ao vivo da capital paulista. Murilo, a prefeitura tem ideia do porquê isso está acontecendo? Boa noite, Augusto, Milena, boa noite a todos que nos acompanham. Olha, uma das razões que pode, por conta dessa baixa adesão, que pode estar atrapalhando aí, seria a necessidade do adolescente ou do jovem ter a companhia do pai ou do responsável no momento da vacinação. Ou então, pelo menos, estar na companhia de um adulto, mas precisa ter a autorização assinada pelo responsável. Na manhã de hoje, o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, prefeito aqui da capital paulista, disse em coletiva que hoje a população gira em torno de 48 mil estudantes dessa faixa etária, mas a adesão foi pelo menos de 3 mil jovens até o momento. Ele se disse surpreso com essa baixa adesão. O prefeito alega que a prefeitura tem doses suficientes em estoque para atender este público, que já estuda alguma forma de atrair esses jovens e não descarta uma nova virada da vacinação aqui na capital paulista. Vamos ouvir o que ele disse. Então nós vamos agora de novo tentar entender o que esse público de 16 e 17 anos se identifica. Pode ser uma outra virada, pode ser durante a noite, pode ser ir na escola. Nós vamos
Agora, hoje o nosso foco é entender como é que a gente chega para atrair esses jovens de 16 e 17 anos. Os adolescentes de 16 e 17 anos com algum tipo de comorbidade ou deficiência vão poder se vacinar aqui em São Paulo até o próximo sábado, dia 21. O prefeito também disse que, pelo menos por enquanto, não há uma estimativa de liberar a vacinação para adolescentes de 14 e 15 anos aqui na capital. Murilo Rincon, de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigada, Murilo. O governo de São Paulo lançou uma bolsa auxílio de R$ 600 a estudantes do ensino médio da rede pública estadual de 14 a 24 anos. Esse investimento será de 18 milhões de reais repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E o objetivo é profissionalizar os jovens para o mercado de trabalho. Serão 4 parcelas mensais de R$ 150. Para participar, o aluno deve fazer inscrição e se matricular no Novotec Expresso, programa que oferece mais de 37 mil vagas em 28 cursos nas áreas de gestão e negócios, produção cultural e design, tecnologia da informação e comunicação e meio ambiente. Para esses jovens, o momento está muito crítico, né? A gente sabe das dificuldades que eles vão ter de ingressar no mercado de trabalho por conta da pandemia. Sem a experiência, eles precisam de alguma qualificação profissional para poder ter uma vantagem. Então, esses cursos têm esse intuito de dar um empurrãozinho para que eles consigam dar o primeiro passo em sua carreira. A pesquisa mais recente do IBGE sobre o desemprego no país concluiu que entre os que têm 14 e 17 anos, 46% estão em busca de trabalho. Dos 18 aos 24 anos, a taxa ficou em 31%. Com o auxílio, o governo quer incentivar a adesão dos jovens aos cursos. O pagamento da primeira parcela será feito em outubro, através do portal Bolsa do Povo. O programa não tem processo seletivo. Podem se candidatar às vagas jovens de 14 a 24 anos com ensino fundamental completo. Para receber a bolsa, devem manter a frequência nos cursos e não podem ser beneficiários do seguro-desemprego. Os cursos têm duração de 120 horas e são administrados em parceria com escolas técnicas ou instituições tecnológicas de ensino superior. As aulas têm previsão de início no próximo dia 30. Seguindo os protocolos sanitários, serão disponibilizados de forma online e semipresencial. As inscrições acabaram, então agora a gente tem um contingente de alunos que se inscreveram, que está fazendo a matrícula. Tivemos a primeira chamada, depois teremos a segunda convocação e a terceira convocação de alunos para se matricularem. E nós teremos novas vagas para o curso Novotec Expresso no ano que vem, provavelmente com as inscrições começando em janeiro ou fevereiro de 2022. A gente de novo vai ter dezenas de milhares de vagas em dezenas de cursos diferentes, como nós tivemos nesse semestre. E agora vamos aos números da pandemia no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 19.393.000 pessoas se recuperaram da doença, 528 mil estão em acompanhamento. Desde o início da pandemia, mais de 572 mil pessoas morreram por causa da Covid-19 no país. E voltamos a falar de educação. Diante do aumento da evasão escolar por causa da pandemia de Covid-19, o governo de São Paulo anunciou hoje um programa para evitar que estudantes em situação de extrema pobreza abandonem os estudos. Essa ação prevê o pagamento de um benefício no valor de R$ 1.000 por ano para os estudantes que preencherem alguns requisitos, entre eles ter frequência escolar mínima de 80% e participação em diversas atividades escolares. No total, o governo pretende investir 400 milhões de reais no programa. Falando nisso, um estudante de escola pública de Pernambuco conseguiu ser aprovado para 9 universidades americanas. Ele já escolheu uma. Quem conta essa história é a repórter Caroline Fernandes. Neste endereço, em Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana do Recife, chegaram 9 cartas de aceite de prestigiadas universidades norte-americanas. Um leque de oportunidades que Fred exibe orgulhosamente na palma da mão. Privilégio que ele, jovem negro, estudante de escola pública e filho da faxineira Silvia, conquistou na garra. Fred tirou essa força não só da inteligência acima da média. O estudante aprendeu com a cantora preferida dele, Cristina Aguilera, que não importa o que digam, palavras não podem te abalar. As letras fortes de Cristina Aguilera foram mais do que um mantra pessoal para o Fred conquistar o sonho de cursar uma universidade norte-americana.
Foi com elas que Fred aprendeu a falar inglês e a fazer deste idioma um passaporte para vencer qualquer obstáculo e virar um cidadão do mundo. Tudo isso, que aconteceu comigo, eu levo em conta como o meu salário, porque eu estou sendo pago pelo meu esforço. E esse salário não vem em forma de dinheiro, está vindo em forma de reconhecimento. Dona Silvia conta que, apesar de morarem numa comunidade violenta, Fred nunca se desviou dos seus objetivos. Se dividia entre os estudos e as atividades como bailarino num projeto social. Ver ele assim entusiasmado, sabendo que vai embora, vai se formar. Então, para uma mãe que ama seus filhos, não tem coisa melhor. Fred já escolheu. Quer cursar ciência da computação e estudos globais na Whittier College, na Califórnia. Apesar de ter conquistado uma bolsa de 70% para cobrir os custos anuais na instituição, o jovem precisa de mais recursos para se manter por lá. E, aos poucos, está conseguindo. Quando você estiver estudando, pense no que você quer ser no futuro. Pense no que você quer ser. Um médico, um tecnólogo, um doutor. Através disso, você dando um propósito àquilo que você está fazendo, você vai conseguir estudar com mais gosto, com mais vontade, ter mais disciplina. A história de Fred não é apenas mais um exemplo de superação de um Brasil desigual. É a maior prova de que investir na educação ainda é o principal caminho para um futuro melhor e cheio de esperança. Fred Ramon chegou hoje aos Estados Unidos, mas para se manter na universidade, ele ainda precisa arrecadar 31 mil dólares, o equivalente a 160 mil reais. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou hoje que o deputado federal Rodrigo Maia, sem partido, vai fazer parte do governo tucano. Maia será responsável pela Secretaria de Projetos e Ações Estratégicas do Estado e terá como missão agilizar projetos de desestatização e concessões em andamento. A aproximação entre Maia e Dória acontece 3 meses antes das prévias nacionais do PSDB. E o governador João Dória é pré-candidato à presidência da República para 2022. Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de São Paulo prevê multa para motoristas que negarem socorro imediato a animais em caso de atropelamento. A medida é vista com bons olhos por ONGs e entidades de proteção animal. Esse é o Sansão. Ele ficou paraplégico depois de ser atropelado e, por isso, recebeu essa cadeira de rodas. Há pouco mais de 2 anos, ele vive aqui, nesta ONG, que recebe e cuida de animais acidentados ou em situação de maus tratos. Vocês viram, que é bem trabalhoso andar com ele com a cadeirinha, ele não tem mais uma das patas, foi amputada. Então, pra gente é uma vitória, porque era um cachorro que era para ter sido eutanasiado e hoje ele, com todas as dificuldades e restrições, ele ainda está super bem, Ele tem uma vida saudável, adequada até. A ONG da Cristiane resgata por mês cerca de 10 animais, todos em situação de abandono. Aqui, eles são vacinados, castrados e depois ficam disponíveis para a adoção. Mas nem todos têm essa mesma sorte. Não existem dados oficiais do número de animais mortos em vias públicas paulistas ou brasileiras, mas você já deve ter se deparado com algum animal atropelado, seja dentro ou fora da cidade. Na maioria das vezes, quem atropelou vai embora, sem prestar socorro. E por isso, um projeto de lei aprovado pela Câmara de São Paulo, que aguarda a sanção do prefeito, pretende multar em R$1.000 quem negar ajuda aos animais. O autor do projeto, o vereador delegado Palumbo, diz que, além de punir os responsáveis, o objetivo é alertar a sociedade sobre a importância do cuidado com os animais. Que a população tenha consciência, e socorra esse animal. É uma vida que está lá. É uma vida. Não é justo a gente deixar qualquer vida agonizando até a morte. Então, se você causou esse acidente, você tem a obrigação de parar e prestar pelo menos o socorro para que essa vida aí não sofra. Um outro projeto de lei, também em tramitação, mas em esfera federal, pretende alterar o Código de Trânsito brasileiro para responsabilizar o motorista que causar acidentes com animais. Se aprovado, a pena para o responsável será de detenção de 6 meses a 2 anos, além da suspensão ou proibição do direito de dirigir. Para as ONGs protetoras dos animais, as medidas são muito bem-vindas, mas ainda há muito o que fazer para conscientizar a população.
É como alerta essa plaquinha presa na árvore. Todos eles têm sentimentos e também merecem o seu respeito. É um passo importante. Tudo que vira lei é fiscalizado, né? Então, com uma fiscalização boa e as pessoas se conscientizando firmemente, vai melhorar muito. Isso vai ajudar muito. Tomara. Olha, um levantamento do Detran mostra que o interesse de jovens em tirar a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, caiu nos últimos 6 anos no estado de São Paulo. Por outro lado, nesse mesmo período, aumentou a emissão do documento para quem tem mais de 60 anos. A tão sonhada maioridade para tirar a primeira habilitação parece que não está mais nos planos de muitos jovens. O Marcos que o diga. Ele está com 27 anos e não pretende ter CNH e nem carro. O trânsito em si me estressa. Não tenho a paciência necessária para poder dirigir um carro numa cidade como São Paulo. Além disso, né, todas as coisas que podem acontecer ao redor do trânsito, né, também para mim são um problema, né, desde assalto, batida, até vaga para estacionar. Além disso, o carro está caro e tem os custos para manter o veículo. Diante disso tudo, para mim a maior vantagem mesmo é o transporte público, né? Escolha que tem aumentado entre jovens de 18 e 30 anos. E esse é um dos motivos que fizeram cair o interesse pela CNH. Em 2015, 4.800.000 jovens nessa faixa etária tiraram a CNH. Em 2021, o número caiu para 4.300.000. O Detran vê essa queda como uma mudança de cultura de geração. Uma geração com um transporte público melhor e as facilidades de aplicativos, que favorecem a mobilidade. Com essa tecnologia, a mobilidade e essa questão de sustentabilidade que está muito presente no jovem de hoje em dia, fez com que essa mudança ocorresse. Enquanto diminuiu o interesse do jovem pela CNH, na outra ponta aumentou o registro de habilitação de idosos com mais de 60 anos. A alta foi de 45%. Em 2015, foram um pouco mais de 2.300.000 registros nessa faixa etária. Em 2021, saltou para mais de 3.400.000 habilitações. Isso prova que a passagem dos anos não é obstáculo para manter o desejo de continuar dirigindo. Se a geração jovem busca comodidade, a geração mais velha está mais proativa, independente. Estar ao volante é conduzir a própria vida. Dirigir é uma liberdade e a gente sente mais solto na vida, né? Eu dirijo desde os 10 anos, 12 anos, já estou com 71, dirijo quase 60 anos. Quando puder dirigir, então vai dirigir? Eu vou dirigir, não importa quantos anos, né? Assim. A Justiça do Rio de Janeiro determinou o pagamento de indenização de R$1.320.000 aos familiares de uma das vítimas daquele desabamento de um trecho da ciclovia Tim Maia que aconteceu em 2016. O pedido foi feito pela família do engenheiro Eduardo Marinho de Albuquerque. O valor deverá ser pago pelo consórcio Contemate Concrejato, responsável pela construção da ciclovia. O valor será dividido entre a companheira, o filho, os pais e os irmãos de Eduardo. Além disso, a viúva e o filho deverão receber uma pensão. A ciclovia Tim Maia desabou em abril de 2016, 3 meses após a inauguração. 2 pessoas morreram. O consórcio Contemate Concrejato reitera a solidariedade à família, mas disse que vai recorrer da decisão. Afirmou ainda que não teve responsabilidade no episódio e que o desabamento foi considerado um fato imprevisível por renomados especialistas. A polícia do Rio de Janeiro prendeu uma quadrilha que se infiltrou na casa de uma idosa em Teresópolis, na região serrana do estado. Eles conseguiram extorquir cerca de 10 milhões de reais em transferências bancárias, cheques e venda de imóveis. A vítima era dopada pelo motorista. Era neste sítio que a quadrilha aplicava o golpe. Segundo a polícia, Bruno de Lima Reis foi contratado em 2018 como pedreiro pela dona do imóvel, de 88 anos. Ao ganhar a confiança da patroa, ele passou a exercer a função de motorista e, com isso, encontrou facilidade para aplicar um golpe conhecido como Boa Noite Cinderela. Segundo os investigadores, sob efeito da droga, a vítima assinou cheques de altos valores. No ano passado, ela também chegou a assinar um documento de união estável com Bruno, que tem 33 anos. De 2019 a 2021, essa organização criminosa
causou um prejuízo a ela de aproximadamente 10 milhões de reais. Os dinheiros que eram transferidos para a conta de terceiros. E esses terceiros que cediam as contas ficavam com 5% do valor transferido. Bruno ainda convenceu a idosa a contratar familiares dele para trabalhar no sítio. Entre eles, Marcelo da Silva Reis, tio do motorista. A operação para prender a quadrilha foi batizada de Parasita, uma referência ao filme que conta a história de uma família rica manipulada por seus funcionários. No total, 4 integrantes do grupo foram presos. Um 5º suspeito está foragido. Durante a operação, a polícia também cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do auditor da Receita Estadual e chefe do órgão na região serrana do Rio, Moacir Carvalho Correia, suspeito de integrar a quadrilha. Na conta dele, os agentes encontraram R$100 mil. Em nota, a Secretaria Estadual de Fazenda informou que o auditor, Moacir Carvalho Correia, foi afastado do cargo e que uma apuração interna vai apontar se a conduta e as atitudes dele, no caso da idosa, interferiram nos trabalhos e na estrutura operacional da pasta. O uso de cartões com tecnologia de pagamento por aproximação aumentou no Brasil. E os golpes também. Mauro Talhaferri mostra agora como você pode se proteger. Já faz algum tempo que a gente usa cartões que executam tarefas por aproximação. No crachá de identificação na empresa, no transporte público para pagar e liberar a catraca ou para abrir a porta de um quarto de hotel. De um tempo para cá, essa função foi adicionada aos cartões de débito e crédito, tanto os físicos como os armazenados no celular. E o uso aumentou muito no Brasil. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços, em junho de 2020, foram 16 milhões de transações com cartões por aproximação. Um ano depois, foram 112 milhões, cerca de 7 vezes mais, o que equivale a quase 10% de todo o volume de crédito. Mas tem um problema. Esses cartões permitem que pagamentos de até R$200 sejam feitos sem a digitação da senha. É automático. E aí, tem gente aplicando o golpe. Digitando um valor superior ao da compra, passando o cartão diversas vezes ou usando uma maquininha de pagamentos em aglomerações na tentativa de detectar algum cartão. Mas você pode se proteger. Evite deixar o seu cartão no bolso traseiro da calça e fique sempre de olho na bolsa e na carteira. Você pode reduzir o valor limite e o número de operações consecutivas sem digitação de senha. Veja sempre as notificações que a operadora envia para o seu celular quando o cartão é usado. E você pode simplesmente desabilitar a função de pagamento por aproximação. E se você for vítima de golpe, avise o seu banco. Você também pode recorrer ao Banco Central e ao Procon. E agora vamos à previsão do tempo para todo o Brasil com Gabriela de França. E esse veranico, hein, Gabriela, continua? É, Augusto, continua. Tivemos até recorde de calor em algumas cidades hoje, viu? Boa noite para vocês. Ótima noite para você de casa. Olha, mas antes da gente falar desse calorão fora do normal para essa época do ano, vamos lá para o sul do Brasil, porque lá sim teremos chuva e friozinho, viu? Tudo por causa dessa frente fria que vai trazer instabilidades, também vai derrubar as temperaturas, mas somente aqui, olha, no estado gaúcho, no Rio Grande do Sul, e por pouco tempo, tá? Essa frente fria não vai conseguir avançar pelo Brasil e logo se afasta aí para o oceano. Bora lá então para a capital gaúcha, em Porto Alegre, depois do sol, do calor de 35 graus hoje. Amanhã o tempo muda completamente, a temperatura cai até sexta-feira para 21 graus apenas, com mínima de 15 graus e muitas nuvens. Ainda pelo sul do Brasil, lá em Curitiba, o tempo continua firme, com muito sol, tempo seco. Ainda fresquinho pela manhã, mas à tarde a temperatura fica perto aí dos 30 graus. E, gente, vai ser assim ainda em grande parte do Brasil. A gente vê aqui, olha, nada de chuva, a onda de calor continua mantendo as temperaturas altas, inclusive aí no final de semana. E tem alerta para baixa umidade do ar, tempo muito seco, especialmente em áreas aqui do interior, pegando os estados do centro-oeste. Em Cuiabá, mais um dia de calor extremo, temperatura perto dos 40 graus.
37 graus em Palmas, muito quente também. Cariocas terão 33 graus. Capital Paulista e toda a Grande São Paulo continua assim, com tempo seco e também quente, máxima de 31 graus amanhã. E essas condições climáticas, gente, é importante redobrar os cuidados com a saúde, tá? Por isso, hidrate-se bem, beba muita água, evite ficar ao sol aí no período mais crítico, das 10 da manhã às 4 da tarde. E, se possível, umidifica aí o ambiente, vale aquele truque velho da bacia d'água, tá? E além de fazer mal para a saúde, esse clima seco e quente também acaba sendo propício, né, para propagação, dos focos de incêndio pelo Brasil. Os incêndios têm se espalhado aí de norte a sul, tá? A gente já teve um aumento em relação ao ano passado de mais de 12% no número de queimadas. Um impacto aí na vegetação, também na fauna, né? Muitos animais acabam morrendo e também para a nossa saúde, porque produz uma fumaça cheia de fuligem, né, e também de poluição. Gente, eu fico por aqui, amanhã eu estou de volta. Uma ótima noite para vocês. Mais uma pessoa ficou calada durante depoimento na CPI da Covid no Senado. Francisco Maximiano, sócio da Precisa Medicamentos, decidiu ficar em silêncio na maior parte da sessão de hoje. Antes do depoimento começar, os senadores aprovaram 187 requerimentos entre convocações e quebra de sigilos. Entre eles, o do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, que depois, na semana passada, e de sites na internet que supostamente divulgaram notícias falsas sobre a pandemia e ataques às instituições brasileiras. Na sequência, os senadores deram início ao depoimento de Francisco Maximiano. O empresário conseguiu no Supremo Tribunal Federal o direito de não responder perguntas que pudessem incriminá-lo. Ele se negou a responder a maior parte dos questionamentos. Excelência, eu vou exercer o meu direito ao silêncio. Maximiano respondeu apenas perguntas pontuais, como, por exemplo, quando foi perguntado sobre o preço da Covaxin. Quem determina o preço de venda da vacina não é a Precisa, e sim o seu fabricante, a Bharat Biotech, que tem uma política internacional de preços, e nós conseguimos que ela fosse praticada no seu piso para o governo brasileiro, com frete, os seguros e todas as despesas incluídas. O dono da Precisa Medicamentos negou influência na aprovação de uma lei no Congresso para destravar a importação da vacina indiana Covaxin. A sugestão foi aprovada após emenda apresentada pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Maximiano admitiu conhecer Ricardo Barros, mas negou influência no processo legislativo. Por óbvio, ela tornava a Covaxin elegível também, assim como outras de outras autoridades. Mas não houve absolutamente nenhum contato com o deputado Ricardo Barros, tampouco com outro para se fazer essa inclusão. Amanhã não tem sessão da CPI e a agenda volta na semana que vem. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado marcou para a próxima terça-feira, dia 24 de agosto, a sabatina do Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Ele foi indicado para mais um mandato de 2 anos pelo presidente Jair Bolsonaro para ser reconduzido ao cargo, ou melhor, para ser reconduzido ao cargo, Aras então precisa passar pela sabatina e ter o nome aprovado pelo plenário da Casa. Também nesta sexta-feira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do Democratas, de Minas Gerais, encaminhou à CCJ a indicação de André Mendonça para ministro do Supremo Tribunal Federal. Mendonça, que exerceu os cargos de advogado-geral da União e ministro da Justiça no governo Bolsonaro, foi indicado para a vaga do ex-ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou no mês passado. Agora queremos dividir com vocês um exemplo de vida, não é, Milena? Olha só, aos 80 anos, o nosso querido colega Boris Casoy, que tem 65 anos de jornalismo, entrou para a Faculdade de Medicina Veterinária. Augusto nunca tem idade para começar nada, né? E o Boris conversou com o nosso repórter Guilherme Lopes sobre esse novo desafio. Por que veterinário? Eu sempre tive uma relação de admiração pelo universo, pela natureza, pelo funcionamento, como, por quê. Isso tudo me encantou desde criança e tudo isso se concentrou muito na presença nos animais. Cachorro, gato, insetos. Quando era garoto, eu gostava muito de brincar com insetos. Tatuzinho, tatu-bola, bichinho, aracnídeos, aranha.
Eu só combato, eu não mato inseto nenhum. Aqui em casa não se mata nenhum inseto, nem aranha. Tem teias de aranha por aqui. Eu temia a depressão. Velho fica deprimido, não tem o que fazer, os teus amigos vão morrendo. E com a pandemia eu fiquei praticamente preso em casa. E aí, o que eu vou fazer? Aí, ressuscitei. Aí, uma semana atrás, eu tinha dado uma entrevista dizendo que eu tinha desistido da veterinária. E aí me veio, pô, eu tenho tempo. Eu tenho tempo, estou com a cabeça aparentemente inteira, tenho memória, não tenho lapsos, estou me movimentando relativamente bem. Então, por que não? Vou fazer. Fui para o computador, procurei uma faculdade que fosse relativamente perto da minha casa, que tivesse curso noturno, que tivesse registro no MEC. Ô Boris, e você fez a primeira aula essa semana, eu queria que você contasse essa experiência. Lógico, é só o comecinho, foi online, né? O pessoal me encarou com certa surpresa, mas isso passa logo, eu estou acostumado com esse tipo de coisa, passa logo. Eu quero ser simplesmente mais um aluno e serei um aluno igual aos outros. Eu quero me integrar. Eu não vou lá, eu sou o Boris Casoy, nada, eu quero ser um aluno normal. Eu me convenci do seguinte, eu não tenho tempo de morrer. Me falta tempo para isso. Eu acho que eu ainda vou clinicar. Eu ainda acho que vou clinicar. Olha, se você quiser rever alguma reportagem desta edição do Rede TV News de hoje, basta você se inscrever agora mesmo no canal da Rede TV lá no YouTube. Aliás, por lá você pode assistir à íntegra todos os programas da emissora. Então, acesse agora mesmo youtube.com/redetv. E o Rede TV News desta quinta-feira fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigada pela sua companhia. Boa noite. Até amanhã.